Maravilhoso, Deus é fiel. Quero convidar a igreja nessa noite de hoje, trazer aqui uma palavra introdutória neste culto abençoado, culto da família, onde nós estamos felizes por tudo que Deus faz, mas principalmente pelo que Deus é nas nossas vidas, irmãos. Quero convidar todos a abrirem em Salmo 139, mas não podemos nos esquecer, irmãos, nós estamos aqui no propósito de Abacuque, onde diz o tema principal: a nossa alegria vem do Senhor. E este mês vamos estar encerrando. E nós cremos, irmãos, que grandes coisas Deus tem feito através dos propósitos de orações nessa igreja, através dos irmãos que estão focados aí nos propósitos. Deus, ele vem derramando as suas bênçãos através da oração. Salmo 139, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Salmo 139, versículo 1 até o versículo 6. Salmos de Davi, onde a palavra de Deus diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite, dando glória a Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias se renovam todos os dias nas nossas vidas. Irmãos, vou repetir aqui só o versículo 1, para os irmãos entenderem o que Deus quer falar, Versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Irmãos, nosso Deus, ele nos conhece. Ele conhece todo o detalhe das nossas vidas, porque foi ele que nos criou, Ele que escreveu uma história sobre nós. É Ele que, quando nós colocamos nossa vida nas mãos dEle, é Ele que dirige todos os nossos passos, nos orienta. E até mesmo quando nós erramos, Deus, Ele cria situação para que a gente possa ali consertar os nossos erros, para que Ele possa fazer com que a gente volte para o caminho, que é o caminho do propósito dEle, para o caminho certo. Mas o que mais me chama a atenção é a palavra dizer que Deus, ele nos conhece perfeitamente, irmãos. A Bíblia fala que Deus, ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo, nós temos na nossa cabeça também. Ele sabe de tudo isso. A Bíblia ensina isso também, os princípios, a palavra de Deus ensina isso. E aí eu quero dar aqui um pequeno relato sobre ontem, casamento da minha filha. Ainda estamos no clima do casamento da minha filha, Algo maravilhoso, irmãos, algo lindo assim. Algo assim que a gente vê que realmente foi de Deus. Porque eu lembro, como se fosse hoje, que há um ano atrás nós fomos lá nessa chácara acertar todos os detalhes. E de um ano para cá, todos nós focados neste casamento, orando por este casamento, fazendo propósito. E aí nós vimos todas as batalhas, todas as lutas. Nossa, mas principalmente do casal também. Nós vimos ali o esforço do casal, irmãos, mesmo trabalhando fora, mesmo estando aqui na obra do Senhor também, que eles são dedicados à obra também, mas o esforço deles por este casamento. E ontem nós vimos que tudo vale a pena quando nós colocamos na presença de Deus, Quando nós colocamos em oração e quando nós consagramos ao Senhor. A Bíblia mesmo diz isso. A Bíblia diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem sucedidos, irmãos. Consagrar tudo ao Senhor. E algumas coisas me chamaram a atenção. Assim como essa palavra diz que o nosso Pai nos conhece, eu quero dizer, irmãos, os pais conhecem os filhos que têm, Ontem, uma coisa engraçada e interessante que aconteceu, foi na hora dela arremessar o buquê de flores. Na hora dela arremessar o buquê de flores, aí eu já estava até conversando com os meninos ali, brincando com os meninos. Falei: rapaz, é essa hora que as mulheres vão tudo aglomerar ali, que as mulheres vão disputar ali e os homens vão querer desviar do buquê de flores, Porque muitos homens, não todos, irmãos? Muitos ficam ali adiando, principalmente aqueles que ainda não estão, na presença ali, buscando mesmo
os princípios do Senhor, mas muitos procuram adiar, né? Mas eu pensei, é essa hora que as mulheres vão correr ali atrás do buquê. E ali, irmãos, uma coisa interessante, antes da minha filha jogar o buquê, quando ela estava se preparando ali para arremessar, aí estava um pastor do meu lado, e eu conversando com esse pastor, eu falei, pastor, o pai conhece o filho perfeitamente, o filho que tem, né? Minha filha, ela é toda atrapalhada. O senhor quer ver como ela não vai conseguir arremessar esse buquê? Aí eu fiquei pensando, ou ela vai jogar no teto, ou vai jogar no chão, porque ela é meio atrapalhada para essas coisas. Meu filho pensou a mesma coisa. Meu filho pensou, acho que ela vai acertar bem a lâmpada. E aí, irmãos, na hora que ela fez ali um movimento, né, que ela jogou o buquê, os irmãos viram o que aconteceu, né? O buquê caiu no chão, e a nossa irmã Irenilde, mais ágil que todas, pegou ali o buquê. Irmã Irenilde, valeu, viu? Aquele negócio lá valeu. Eles quiseram repetir, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, o que acontece? Aí, o que eu quero trazer com isso? Eu falei, tá vendo, pastor? O pastor ficou com o olho arregalado, me olhando, porque eu tinha falado o que ia acontecer antes, né? Aí o pastor ficou com o olho arregalado, me olhando. Eu falei, pastor, se ela não virar de frente, ela não vai conseguir arremessar esse buquê. E foi dito e feito de novo. Ela fez um movimento que ia arremessar de costas, mas na hora de arremessar, ela virou de frente e arremessou o buquê, né, irmãos? Aí deu certo. O que eu estou querendo dizer com isso? O pai conhece o filho que tem, irmãos. Aí o pastor ficou com o olho regalado, me olhando assim, surpreso, né? Eu falei, pastor, é porque os pais conhecem os seus filhos. Conheço a minha filha, né? Toda a trajetória que ela já passou. Conheço todas as qualidades dela e conheço todos os defeitos também. A gente conhece. É assim o nosso Deus também. O nosso Deus, Ele conhece todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos. Ele sabe quando nós vamos acertar, mas Ele sabe quando nós vamos errar também, irmãos. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Que Ele sempre está disposto a nos perdoar, Ele sempre está disposto a nos ajudar, Ele sempre está disposto ali a nos ajudar a consertar os nossos erros e fazer com que a gente acerte, com que a gente volte para o caminho certo. Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi na hora dos votos, né? Os irmãos viram que os votos ali foi com sinceridade, foi com verdade. Não ficaram ali só enaltecendo, né, suas qualidades, mas falaram também dos seus pontos fracos, dos seus defeitos. E isso que é bom, irmãos, porque quando Deus ele olha para isso, Deus ele recebe com sinceridade, né? Então foi muito bonito. Agora teve uma coisa que minha filha falou que me chamou também muita atenção, me encheu de alegria, me encheu de gratidão a Deus. Foi quando ela falou assim, ó, olha, eu sempre pedi a Deus para que eu viesse casar com meu primeiro namorado. Sempre pedi a Deus para que o meu primeiro namorado, né, fosse meu esposo. Eu achei isso muito bonito, irmãos. E eu tenho uma coisa aqui para dizer. Isso aí não precisou nem eu ensinar para ela. Quem ensinou foi a palavra. Porque, irmãos, minha filha, ela já é crente muito antes que nós. Ela foi crente antes do que os pais, minha filha, né? Lá em casa foi meio ao contrário. Antes dos pais aceitarem Jesus, reconhecerem Jesus como Salvador, né? Ela já era evangélica, ela já era crente, já ia para a célula, já ia para a igreja. Então minha filha, irmãos, ela sempre aprendeu as coisas com a palavra de Deus em primeiro lugar. Ela ouvia as pregações, ela lia. E todos esses princípios que ela carrega dentro dela, ela aprendeu com a palavra. E aí ela aprendeu a ter respeito à palavra de Deus. Ela aprendeu a ser fiel à palavra de Deus. Ela aprendeu ali ter temor e cumprir com os princípios da palavra. Mas eu também orava por isso. Falava, Senhor, que minha filha, né, possa ter esse respeito, esse temor, essa sabedoria de esperar o momento certo, o momento que o Senhor vai enviar um noivo ali para ela, um esposo ali para ela, que ela possa saber esperar, que ela tenha paciência, que ela nunca perca a fé, que ela nunca perca a esperança. Eu acompanhei uma fase da vida da minha filha, que eu creio que foi uma das fases mais difíceis da vida dela. Ela estava ali bastante calada, bastante retraída, não estava conversando muito, mas ali eu já estava percebendo que ela não estava bem, irmãos. Alguns anos atrás, antes dela conhecer o jesuíno, alguns anos atrás. Aí tinha vezes que eu ficava até irritado, ficava até nervoso, irmão, sem saber o que era. Às vezes eu brigava, né? O que essa menina tem? Essa menina só vive dentro do quarto, o que essa menina tem? E ficava dando algumas broncas. Mas chegou um dia que nós fomos para o quarto, eu, minha esposa, ela, aí nós resolvemos conversar. E aí minha filha começou a se abrir. Minha filha falou algo muito forte, que eu não costumo falar isso muitas vezes, nem ela. Mas eu creio que nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, é importante para que ninguém venha perder a fé. O Pedro também está transmitindo pela live. Eu sei que tem muitas pessoas pela live também, que essa palavra pode alcançar o coração dessas pessoas. Chegou um momento que minha filha falou, pai,
Teve um momento da minha vida que eu estava tão triste, que eu estava desanimada de viver. Eu já estava até pensando em desistir de viver, de tão triste que eu estava. E ali ela chorou, ali ela se abriu. Eu comecei a chorar também, irmãos. E nós começamos ali a nos aquebrantar. E uma coisa que tocou no meu coração foi que eu pensei o seguinte: eu olhei para Deus e pensei, e falei com Deus assim. Falei: Deus, eu estava dentro da minha casa, quase perdendo a minha filha para a tristeza, para a depressão. E não estava nem sabendo disso, não estava nem percebendo. Pensei que era outras coisas. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção nos nossos filhos, nas dores dos nossos filhos, nas dificuldades que os nossos filhos passam, nas lutas, não só exteriores, mas nas lutas interiores também. E nós temos que chegar e conversar com os nossos filhos, porque nem sempre eles vão se abrir. Depois desse dia, depois dessa noite, ela começou a se abrir mais, ela começou a conversar mais comigo. Eu levo ela para o trabalho, trago ela do trabalho, a gente conversa muitas vezes. Ela conta as lutas dela. Depois desse dia houve uma libertação. E aí foi passando alguns anos e nós fomos fazer um passeio. Nós passeamos lá para Caldas Novas. E eu lembro desse dia também perfeitamente, que eu estava lá no quarto com ela e com a colega dela que tinha ido também para Caldas Novas. E ali, irmãos, Deus me deu uma visão. Eu estava olhando para ela, olhando para a face dela, e Deus me fez enxergar algo. Ela nem tinha conhecido ainda o Jesuíno também, ainda não. E eu olhei para ela e falei: Suzane, sabia que Deus ele vai te dar um casamento bem abençoado? Falei: Suzane, Deus vai te dar um casamento tão abençoado que vocês nem imaginam. Falei para as duas lá, né? E a minha filha tomou posse. Falei: vocês nem imaginam como que Deus vai dar um casamento abençoado para vocês. Aí ela ficou na dúvida, ela perguntou: pai, por que o senhor está falando isso? Eu falei: eu estou falando isso porque Deus, ele me mostrou, Suzane. E ontem nós vimos o cumprimento dessa promessa ontem, né, irmãos? Tudo perfeito para a glória e para a honra do Senhor. Então a palavra que fica, irmãos, vamos sempre ter fé em Deus, vamos sempre buscar a direção dEle, vamos ter temor, vamos ter respeito ao nosso Senhor, porque Deus, ele vai fazer o melhor na hora e no dia certo, irmãos. Os jovens também, tem essa alegria no coração, tem essa esperança, tem essa fé que Deus, ele vai fazer o melhor, mas tem que ser no tempo dele, porque o tempo do homem não é perfeito, mas o tempo de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas, amém? Então agradeço a oportunidade e as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É verdade mesmo que o pastor estava falando, então eu louvo a Deus, glórias a Deus, e eu confesso para os irmãos que ontem eu falei: meu Deus do céu, mas eu estou tão emocionada, que sempre a minha filha é muito agarrada comigo.